Com grande alegria que hoje eu apresento aqui, ó, Kaizen Comunicação Visual. Japonês, o que é Kaizen? Cê é louco, hein, moleque? Kaizen, gato, vem de um conceito japonês que significa melhoria constante. Olha! E aí, é por isso que os caras têm esse nome, porque eles estão o quê? Há 10 anos já no mercado, em constante evolução. Os caras têm 3 andares, mano, de empresa, só máquina top. Tudo isso para servir quem? Os nossos clientes. Fala um pouco mais aí, Lucão. Vocês, né? E os caras atendem só gente pequena, meu japonês. Dentre elas, assim, ó, Centauro, de Gasp, de Santini, Vans, Leves, Arno. Cara, tem uma porrada. E eu acho que pro nosso cliente é super interessante conhecer a empresa dos caras, né, Japa? Galera, fiquem atentos aí, ó. Tudo que for referente à comunicação visual, os caras têm o serviço. Então, desde Windbird, PS adesivado, placas, adesivo, fachada, que mais? Sacolas, camisetas. Meu, os caras têm de tudo. Então, entre em contato lá com eles. Quem vai atender vocês vai ser a Nádia. Eu acho que tem cupom de desconto. Será que tem, Lucão? Ah, mas se não tiver, velho, conta com nós que nós ajuda vocês. Cita a gente lá, fala que veio do Correndo pra não morrer devendo, fala de mim, fala do Lucão. E se não der, ó, liga pra nós. Ó, Kaizen Comunicação Visual. É nóis, Tudo vamos de que bom. vamos, correndo pra não morrer devendo. Fala galera, beleza? Bora, vamos que vamos? Correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Tamo aqui mais uma vez. Não abaixamos o nível, mais um convidado top, né, Lucão? Fala aí. Louco, viado. Como é que Melhor agora que eu tô com você. foi no 12? Foi no 12. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Eu já vi. Curte, compartilha, se inscreve, aqueles recadinhos básicos, galera. A gente tem que ficar remunerado, Se pessoal. gostou, curte. Se não gostou, Curte também. meu jovem, que felicidade. E aí, cara. mano, como que você tá? Como foi Eu seus tô dias? acima do ótimo, meu jovem. Você Graças a sempre Deus. bem, né? Mano, Contagiante sua tesão alegria. 12 por 8. Sem muito... Eu tô vivo, sou palmeirense. Quer mais o que? Ah. Velho? Que alegria maior que ser palmeirense. É louco, meu jovem. Japonês, cara, meu sobrinho aprontou de novo. De bicho. novo. Filho de O uma tal égua, do- né? É, Joãozinho, né, cara? Tem que ser ele, né, bicho? Lazarento, Como cara. sempre. Mano, você acredita que a mãe dele, minha cunhada, né, cara, ficou com vergonha, que a professora ligou na casa dela, né, cara? E aí falou, ó, o Joãozinho aprontou, ela me ligou, falou, Lucas, vai lá, porque eu tenho até vergonha de ir lá, que esse menino só me faz passar vergonha, né, cara? Aí, cheguei na escola, a professora falou assim, olha, já aconteceu algumas vezes e a gente descobriu agora. O que houve? Ela falou, todo dia eu chegava e falava, bom dia! Aí ela escutava, bom dia, ei! Ela falou, não, mas que estranho, né? Aí no outro dia, bom dia! Bom dia, ei! De repente um dia ela chegou na sala, bom dia! Bom dia! Falou, ué, o Joãozinho não veio. Galera, é o seguinte, amanhã eu vou falar bom dia, ninguém responde. Combinado? Combinado. Chegou no outro dia, bom dia, o Joãozinho! Vai se fuder! Ai, caralho, Joãozinho é zica, Lazarento, né, né, mano? velho? Esse maluco tem que trazer ele aqui. Já pensou Toda semana nós falar dele. Ai, vamos que vamos, Lucão. Ó, vamos lá apresentar a fera de hoje. Estamos hoje aqui com Paulo Eduardo Caldas. O Paulo tem 35 anos de idade, 23... Não? Fala aí, Paulo. 41. 41 anos que de parece idade. mais novo. Não, boa, já. Vamos valorizar o passe. A produção já me ferrou aqui, mas... Tamo Vai lucro, corrigindo tamo no- lucro, Vai. tamo lucro. Ele tem 23 anos de vivência no varejo e 21 anos de experiência no departamento de compras. Ele é formado em administração e tem MBA em gestão comercial. Já atuou em grandes empresas do segmento calçadista. Iniciou sua carreira na Casas Pernambucanas, depois Passarela Calçados, no qual 12 anos de experiência foram vividos lá, e de Gasp, onde 11 anos foram vivenciados, contando com uma tremenda evolução profissional. Hoje, atua como head de compras na Gabriela Calçados, uma tradicional rede paulista com 9 lojas e mais de 40 anos de tradição. Além disso, ele é já casado há 14 anos, pai da Rafaela de 10 anos e da Manuela de 6.
Paulo, seja bem-vindo ao podcast Correndo para Não Morrer Devendo. Sério? Paulão, obrigado, irmão. Valeu, Obrigado você velho. pelo convite aí. E já antemão, já parabenizar, né? O podcast top. E Obrigado. principalmente, eu acho que foi uma coisa que, pra mim, particularmente, eu fiquei muito feliz de ter dois caras aí sensacionais fazendo algo do tipo, porque tá valorizando não só, né, o nosso mercado, mas sim os profissionais que estão envolvidos, né, nessa cadeia que é enorme, né, Sim. desde fabricante, comprador, enfim. Então, parabéns. Obrigado. Já é um sucesso. Obrigado, Mas vamos Paulo. alavancar mais aí. Que a galera, como vocês falaram, curte aí. Compartilha, se inscreve. Vai bombar. Obrigado, Boa. Paulão. Que lindas palavras, né, já? Já começou bem, hein? A expectativa Já tá lá em cima, velho. Só errou a idade, mas tá bom. Eu até fiquei Você feliz. parece, Na cara. verdade, cara, eu não errei. Erraram e eu reproduzi. Esse editor é ruim pra caralho. É, já vi nego ruim, mas ele está de parabéns. Esse Paulão. que falou. 41 anos. Da onde você veio, meu amigo? Conta pra nós. Cara, vamos lá. Sou de São Paulo, Boa. na capital, né? Eu vejo aí todos que passaram aqui, fala, né? Ô, da vida humilde, né? Passou fome. Não, e geralmente é uns caras que gostam de esconder a moeda. Os tio Patinhas aí. Cara bem, meu. Cara, cara bem remunerado e fala, pô, minha vida sofrida. É, difícil. Cara, mas todo mundo, eu acho que, né? Teve essa A base, eu acho que meus pais nordestinos, né? Minha mãe da Bahia, meu pai do Rio Grande do Norte, né? Eu nasci em São Paulo, tenho mais duas irmãs. Hoje, como você falou, casado, tal, 14 anos, né? Também. Já né? sofrendo. Sofrendo. Vou dar uma valorizada, né? Adriana, I love you. ó, duas filhas, cara, maravilhosas, a Rafaela e a Manuela. Eu até fiquei surpreso, né? A Rafaela de 10 anos, hoje você vê, a criançada é molecada, hoje tudo interagindo, né? Hoje é tudo rede social, YouTube. Quando eu falei que eu fui convidado, que eu tive um convite dos dois parceiros aqui, eu já parecia um popstar em casa. Não, minha Tava dando autógrafo pra filha já. minha filha já falou, não, pai, você agora é famoso, você é chique. E o mais bacana, cara, ela foi lá, já foi seguindo, compartilhando legal, já a cara. ideia dentro de casa. Falou, não, eu vou acompanhar, porque no dia que o pai for lá, pô, então muito legal. Então, peraí, então, Rafinha, me perdoa pelo palavrão, esquece isso. Aqui faz parte do nosso trabalho, mas me perdoa, Rafinha. O tio é louco. Bota um parafuso. Segue o pai. Eu até gosto de ressaltar, porque família, eu acho que para qualquer pessoa é a base, né? É a estrutura de tudo. Então eu falo que o Papai do Céu foi generoso comigo. Eu até comento que não é só a questão familiar, mas Papai do Céu foi bem generoso comigo sempre. Eu não tenho o que reclamar. Eu tive umas passagens incríveis na minha vida, né? Principalmente nas profissionais. Né? Eu sempre falo assim, a estrutura é tudo, né? Mas as oportunidades você tem que estar preparado. Eu até comento assim, meu pai é um cara que geralmente ele tem umas frases de impacto, né? Uma delas é essa, ele fala: cavalinho da oportunidade passa todo dia. Você tem que estar preparado para subir no cavalo e montar. Quem sabe, não quero ver você pegar um cavalo correndo, é difícil. Então, é se preparar. Então, eu fui muito abençoado, né? Minha família, como eu também, humilde. Mas eu acho que o mais rico, falar de família, principalmente dos meus pais, que fez, né, que me criaram, fizeram a base, eles deixaram um legado, deixam um legado, né, que são vivos, graças a Deus, os dois, deixam um legado que é muito importante, e eu tento transmitir isso não só para minha vida pessoal, que é com minhas filhas, com minha família, mas também na profissional, que são valores, a ética, o respeito, né, o amor, o carinho com as pessoas. Então eu levo isso. Então eu acho que quando você tem essa base muito sólida, muito bacana, cara, você tem tudo. O resto vem, né? O resto vem. Falando da vida pessoal um pouquinho, e depois falar um pouco da minha vida profissional. A minha vida pessoal, menino sempre muito pra frente, espontâneo, peralta pra caramba, Hoje, criançada, você não pode nem encostar o dedo, mas eu apanhava todo dia. Já tô me encontrando nele aqui, velho. Todo dia era uma surra. Eu morava próximo da escola, você imagina. Gordinho, forte, desde pequeno. Maior que a molecada da minha idade. Cara, tudo eu era o bambambam, né? Molecada olhava feio e já queria descer o tapa. Então, aí em casa tomava tapa. Aí chegava, minha mãe ia buscar na hora do almoço, ia buscar os filhos, tal, da escola. Sempre, antigamente, tinha uma treta de escola, o que era?
na frente da escola, aquela rodinha, aquela Te muvuca. pego lá fora, né? Te Assim, pego lá fora, e todo mundo agitava, né? É. Quem tava na briga em todas? O Paulinho, Paulo. Então você Paulinho. imagina, todo dia era uma surra. Mas enfim, mas também foi essas suas, eu sempre falo, Você agradece hoje, meu, né? pô, cara, foi o que trouxe aí toda, vamos dizer, o Essa- meu conhecimento, né, a vivência de hoje, então eu valorizo demais. Né? Mas podia ter batido mesmo. Mas tudo bem. Doeu na época, mas... Mas tudo bem, né? E aí, muito batalhador, correndo atrás, né? Muito também visionário, eu posso falar, porque, cara, eu sempre tive uma visão de que eu acho que a gente precisa sempre evoluir. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Desde moleque. Desde molequinho, meu, eu ia lá, dava meu jeito para evoluir. Eu tinha... O que eu tinha de conhecimento naquele momento, eu sempre queria ter mais. Curioso, buscava informação. Hoje tá tudo mais fácil. Hoje você vai no Google, você tem informação. Antigamente não, você tinha que se virar, dar a cara para bater, enfim, Sim. né? Falando já, aproveitando e falando da vida profissional. Mas você é de onde, Paulo? Eu sou de São Paulo mesmo. Não, mas que bairro? Eu nasci no Catumbi, Belenzinho, Vila Maria. Ah, tá. Né? Aham. Nasci lá, fiquei até os meus 15 anos lá. Depois minha família, meu pai foi pro interior de São Paulo, Campo Limpo Paulista. E aí não saí mais do interior. Hoje eu moro em Itupeva, Ah, né? tá. Hoje você Próximo do Hopi Hari, 2 Sim. quilômetros do Hopi Hari. E não troco, tá? Hoje, se você... Muita gente, na verdade, tá indo pra lá, Meu, né? é Não quer voltar. excelente. É, Principalmente eu que tenho filha pequena, qualidade de vida é imprescindível. top. É muito legal. Ainda, todo lugar tem trânsito, tem violência, mas o interior ainda, quem tem a opção de morar no interior é privilegiado. E assim, é tão perto, né, Paulo? Você demora, às vezes, o mesmo tempo, até menos do que se você morar aqui dentro mesmo, né? Cara, tem pessoas que trabalham comigo que moram a 12 quilômetros do trabalho. Eles demoram Levam 1h30, mesmo. 2 horas para chegar todo dia. Eu, 75 km, cara, eu faço em 40 minutos, muitas Ah. vezes. Né? É isso. Então, acho que. E não só, é a qualidade de vida mesmo, cara, do interior. Que é Os outra caras falam de pegada. ar, de pureza. Não, mas não é só isso. Eu acho que é a questão. Vamos lá, trânsito ainda é menor, até pelo número que tem de habitantes. Itupeva tem, se eu não me engano, 70 mil. E muito dormitório, muita gente que tem hoje vai só para dormir ou curtir o final de semana, né? A questão de violência, a gente sabe que, principalmente quem mora em São Paulo, hoje, cara, Os corintianos tudo Zona Leste, né? Não Pô. vai pra lá, né? isso sem dúvida. Os que mais são menos ofensivos, né? São mais tranquilos. São mais né? tranquilos, É, né? De boa. Mas, enfim, eu acho que o interior, ele te proporciona, Sim. né? Principalmente para, como eu falei, filhos pequenos. A gente sabe que hoje São Paulo, por exemplo, na minha época de moleque, você ficava jogando bola até 11 horas da noite na rua, a mãe não tinha preocupação. Hoje não dá para deixar o filho, Hoje, meu, meu, não esquece. pelo Né? contrário. Então é complicado, não só a questão de violência, mas eu acho que tudo, né, ao redor, estrutura, o que a cidade proporciona. E não é falando mal de São Paulo, eu gosto de São Sim, Paulo sim. bastante. Eu acho que é uma cidade, como fala, de oportunidades mesmo. Mas, enfim, para mim, hoje, o interior eu não troco. Claro, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas se Se eu puder, precisar, né? Mas se tiver mas se esse eu poder puder, de eu vou, escolha. deixa eu lá. No, Quietinho. Né, no sossego. Enfim, e aí nessa, né, eu fui lá sempre participando de praticamente tudo que você poderia evoluir como destaque. Então eu fui pagodeiro, fui. É, não? Pô, eu Chegou a tocar na noite, né? toquei, pô. Tocou na Toquei noite. mais de 7 anos à noite. Caraca, Paulo. É, Tocava o quê? Sempre toquei teclado. Participei até de um grupo bem famoso, não sei nem se podia divulgar, já tô divulgando. Não, O pode É divulgar. Demais na época. Que da hora, Já mano. fiz abertura para muitos shows aí, Pichote, enfim. Que legal. E assim, Da porque hora. eu queria estar inserido. Então, por exemplo, qual que era o primeiro pensamento, como eu te falei das oportunidades? Cara, ser molecão, né? Na época, música, o que que a música te proporcionava? Mulherada, né? Você falava assim, pô, Uma certa fama, né? cara, uma fama. Então, e aí, não era como é hoje a questão, né, mesmo de engajamento, de hoje mídias, redes sociais que fazem, né, uma alavancagem, dependendo do cara, do investimento que é feito. Mas, para mim, era uma oportunidade para ser destaque, Sim. né? Ser visto, né? Ser Reconhecido. visto, perfeito. Então, comecei com uma brincadeira, fui me aprimorando, estudando, enfim, me tornei músico, né? Toquei para os caras em torno de 6, 7 anos, abertura de diversos shows. Só que tudo é um ciclo, né? Eu vi que aquilo, para quem era músico na época, tinha que ter realmente ou um empresário muito bom, né?
ou tinha que dar muita sorte. Não era só talento, né? A gente viveu um período muito bom na música, né? Até tinha shows programados. Claro, nada numa grandeza muito alavancada, mas tinha. Mas só que não era factível. Meu, questão financeira, enfim. Então eu resolvi, vamos trabalhar. Fui lá, me aperfeiçoei nos estudos, fui lá, procurei o quê? Fazer Senai, que na época, pô, o cara ir para uma metalúrgica era um negócio, ir para uma fábrica. Fui lá, me especializei em torno CNC. Tive uma oportunidade imensa de entrar numa empresa com 15 anos no segmento, que é a ThyssenKrupp. Fui um mês. Até hoje ela é uma das líderes, é, né? líder. Sim. E eu fui e falei, não, pô, consegui logo num torno CNC que não era para muitos. Cara, primeiro mês atrás da máquina, programando, falei, isso aqui não é para mim. Precisava de gente, precisava falar. Foi seu primeiro contato com o trabalho. Foi diretamente esse, né? Assim, você fazia alguma coisa paralela. Desde pequeno, minha mãe costureira, ajudava na costura para ganhar um troco, né? Panfletagem, eu vi que até o José falou de... Meu, eu acho que cada um buscou... Você jogava no bueiro também, igual ele? Eu não tinha oportunidade, porque eu fiquei pouco tempo, né, na panfletagem, não foi que nem a dele, eu peguei, vamos dizer, uns freelance, né? Ia lá, pegava hoje, 1000 folhetos, não tinha nem o carimbo, que ele falou do carimbo, dele já era mais avançado, a missão. Não, tinha um valor simbólico lá, falando nos dias de hoje, 40, 50 reais. Sim. Cara, pra você entregar, acabou. Você fazia até com vontade. De novo, Sim. espontaneidade, oportunidade. Eu via a oportunidade. Pô, vou ganhar alguma coisa, eu vou fazer. E eu sempre tive um princípio, qualidade. Eu acho que não é fazer por fazer. Se você tiver isso na sua cabeça, esquece. Eu acho que tudo você tem que se entregar. Eu até costumo brincar, hoje falando de gestão, aproveitando já também o gancho, questão de gestão, eu sempre falo o seguinte, né? Todo mundo hoje que fala, vou cuidar de pessoas, vamos lá, de operação, de como é que eu posso dizer para vocês? De processo, de liderança, né? Eu sempre falo o seguinte, cara, as oportunidades que você tem são inúmeras. Agora, precisa de qualidade. E aí eu sempre comparo muito com futebol. Por exemplo, você pega um campeonato, campeonato brasileiro. Todo mundo lembra quem foi o campeão, por exemplo, do ano passado. Agora vai perguntar quem ficou em segundo, terceiro. Então eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça que na questão até de gestão todo mundo vai só enxergar ou vai lembrar do melhor. Então, para isso você tem que se entregar, fazer o melhor, né? Então eu sempre pensei dessa forma, mesmo na panfletagem, como a gente falou. Pô, eu tinha que entregar com carinho, 1 a 1, 2 não. O cara às vezes pedia mais um, não, você não dava, já te dei um. Sim. Então, assim, eu me preocupava muito, eu me cobrava muito sobre isso, né, em tudo que eu fiz. Então, panfletagem, como eu falei, fui pra questão da metalúrgica, fiquei um mês, falei, isso aqui não é pra mim. Tô saindo fora. Tô fora, preciso de pessoas. E aí, o que condiciona uma pessoa que não tem uma experiência vasta em alguma função? Varejo. O cara vai buscar alternativa, vendas. E aí eu tive a grata oportunidade de ir para meu primeiro emprego de varejo, em torno de 16, 17 anos, na Casa Pernambucanas, né? Fui de estoquista, cuidava de uma loja lá, um estoque de 2.000 metros quadrados, cama, mesa e banho, coisa pesada, molecão. Mas, de novo, até um pouco do gancho de alguns que passaram aqui, eu vi o dinheiro, a oportunidade de ganhar. Então fazia com excelência. Em 4 meses eu virei vendedor, atendente da loja. Onde foi? Em Jundiaí. Aí meu pai tinha ido para Campo Limpo Paulista, né, que é do lado ali, né? Que é próximo, uns 20 quilômetros. Sim. Falei, vou pro varejo. Fui para Pernambucanas, enfim, de estoquista, fiquei um período muito curto, em torno de 3, 4 meses. Fui para as vendas. E aí, de novo, com aquela cabeça, cara, eu tenho que ser o melhor. Sem experiência de venda, eu nos 2 primeiros meses me tornei o ponta da loja. Caraca, velho. Então, por quê? Gana, vontade de ganhar. Mas nessa época aí a Pernambucana já era no esquema de autoatendimento? Não, na verdade era vendas, né? E lá era por departamentos. Então eu entrei na cama, mesa e banho, que era o melhor departamento da Pernambucanas. Quem conhece a história da Pernambucanas, eles são pioneiro e líder em cama, mesa e banho. Né? E aí eu, entrei no melhor negócio. Cara, pegou um pessoal assim, me desculpe os parceiros da antiga, mas pegou uns caras cansados. Lerdo, né?
Porque muita gente de idade mais avançada, que, meu, o cara já tava ali com o burro na sombra. Eu não, molecão com gás. Vontade, Cara, grana. falei, Precisando você ganha aparecer, que é o dinheiro. que você falou, né? Precisa ser visto, Eu né? preciso ser visto. Então, fui lá e fui pra cima, virei ponta. Fiquei praticamente aí um ano como ponta. Tive a oportunidade de gerenciar uma loja com Olha que 17 legal. anos. Uma loja de 2.000 metros quadrados. Nossa. Mais de 100 funcionários. Meu Deus. Onde até, pô, incrível, assim, é o que eu falo da vontade, né? Da dedicação. Cara, quando eu fui assumir essa loja como gerente, eu fui para cobrir um gerente, na verdade, de 22 anos de empresa. Cara, o cara soberano dentro da Sim. empresa. E aí, pô, cara, Baita você vai. responsa. Bom responsa. E eu tinha convivido com uma boa parte daquelas pessoas. Sabia. Cara, no primeiro dia que eu assumi, tinha cara que ia no canto dar risada. Pô, o que esse moleque quer? Vai me cobrar? É. E eu tinha esse desafio, fui pra cima. Aí, pro período lá, a loja tinha mais, se eu não me engano, a Pernambucanas tinha mais de 150 lojas. A de Jundiaí, ela representava lá mais ou menos no ranking de vendas, a número 56, Sim. 57. Eu consegui, com o trabalho de um ano, levar ela no patamar da 20ª loja de maior volume de serviço. Caramba! Você é louco. Tá? Por quê? Pegando gás, dando um gás na turma, trocando algumas peças, enfim, fazendo Com gestão. 17 anos. Com 17 para 18 anos. Sim. Né? Então, uma baita responsa. E aí, nesse intervalo, lá tem a Pernambucanas tinha a questão de planos de carreira, né? E esses planos era por período. Então, por exemplo, você ficava 2 anos lá gerenciando, você entrava como um gerente, que hoje é um subgerente nas lojas, é um gerente 1, depois você vai para um gerente pleno, sênior e assim por diante. E lá é por períodos. Então, para mim chegar no objetivo de ser um gerente sênior, por exemplo, eu ia ter que ficar 15, 20 anos de empresa. E eu não via isso como uma vantagem. Até por, de novo, buscar a oportunidade, Crescer. buscar crescer, cara. Pô, e afoito, molecão, queria, evoluir. Comecei a buscar novas alternativas. Nessa eu tinha uma cliente, né, que era fiel minha, que era, o nome dela até Nadir, né? Ela era gerente de calçados, nunca tinha trabalhado com calçados. Ela era uma clientaça minha. E aí um dia nessa, né, uma confidência, um diálogo com ela, foi comprar na loja, eu dialoguei. Isso no novembro, véspera de dezembro, né, que é onde bomba o comércio, o varejo. Eu fui conversando com ela, eu falei, Nadir, eu vi que você, né, tá assumindo agora, tá abrindo uma loja aqui recente, que é a Passarela, aqui de esquina. Pô, cara, eu tenho uma vontade de ir lá trabalhar. Pô, acho que é uma oportunidade. Ela olhou pra minha cara, quanto tempo você tem aqui? Falei, cara, eu tenho quase 3 anos de empresa. Ela, não, então não é pra você não. A gente em dezembro geralmente pega extra. Meu, não é isso aqui, não é pra você tá bem aí. Falei, não, Nadir, mas você não entendeu. Eu quero mudar, eu quero novos ares. Pô, esquece isso aí, cara. Pô, ela gostava, ela Fica particularmente, quietinho fica de aí. boa. É. E aí, coloquei e plantei a sementinha. 2 dias depois, eu vi que começou a ter umas placas de contratação de final de ano lá. Cheguei Na passarela. na passarela. E aí eu cheguei e fui lá na porta dela. Era mais ou menos um quarteirão da loja que eu trabalhava. Cheguei de manhã lá, na hora que ela abriu a porta, eu vi ela abrindo a porta, eu fui lá. Nadir, tudo bem? Bom dia, bom dia. Nadir, queria trabalhar aí com você. Pô, nós já conversamos, já De falamos novo, de Paulo? novo. Aí eu não contente, falei, Nadir, vamos lá, me explica uma coisa. Quem hoje trabalha em dezembro não tem uma chance de efetivar? Paulo, tem. Geralmente a gente efetiva 2, 3 pessoas no máximo. A menos que tenha alguma desistência, algo, né, extraordinário que aconteça. Mas é isso, 2, 3 pessoas. E a proposta, você já vendeu calçado na sua vida? Eu falei, nunca. Ela, então, pô, você Por vai isso trocar... mesmo eu quero, né? Não, ela foi e falou, pô, você vai Sim. trocar o certo pelo duvidoso, cara, em pleno dezembro. Eu falei, Nadir, você não tá entendendo. Você me deu agora a faca e o queijo pra mim. Ela, o quê? Cara, você falou que você efetiva 2, 3. Eu quero ter essa oportunidade. Que eu tenho certeza que eu vou ficar entre os 3. Ela olhou pra minha A cara, confiança para. foi tudo, né? Para, Paulo. Falei, certo, tô falando pra você. E aí, é o que eu falo, eu acho que tem coisas que conspiram coisas boas, né? Eu acho que você tem que valorizar isso. 2 dias após, desesperado, acho que a empresa, para procurar fechar o quadro de vendas, porque dezembro estava próximo ali, ela, eu acho que alguma coisa deu um estralo nela. Ela falou, pô, meu, aquele cara tá me enchendo o saco, deixa eu falar com ele. E ela foi na loja, me chamou, Paulo, podemos conversar? Vamos lá tomar um café? Falei, pô, vamos lá. Fui tomar um café com ela, ela me falou, pô, você tem certeza que você falou pra mim, cara?
você quer sair daí mesmo? Porque eu falei, não, meu, não tenho nada aqui pra perder. O problema é que eu vejo que aqui, pra o que eu busco, que é evoluir, eu vou levar muito Você tempo, tava cara. com uns 20, 21 anos, Não, Paulo? eu estava mais ou menos chegando para os 20 anos, vai. 19 para 20, que eu fiquei um ano e meio como gerente, 17 para 18, é isso aí. Quase 20 anos. Caraca, aí já tinha essa visão de, tipo, eu não vou... Até eu chegar lá vai demorar pra caramba, Porque né? ansiedade, cara, você tá Sim. com a cabeça, né, meu? Você fala, cara, eu quero. Quero Você vê agora, que né? tem a possibilidade, cara, você vai atrás. Sim. Eu sempre tive isso comigo. E aí eu falei pra ela, não, tem, pô, o que eu te falei é real. Pô, você tem certeza que você ia se dar bem no calçado, você ia vender? Eu falei, não tenho certeza. Né? Eu tenho certeza realmente que eu vou conseguir. E como eu te falei, se você me der a oportunidade, eu fiquei entre os seus 3 melhores vendedores. E você me contrata? Você me garante que se eu ficar entre os 3, você me contrata? Ela, Paulo, tá bom. Eu vou por você no seu desafio. Eu te contrato se você ficar entre os 3. Tá combinado. Agora vê como é que você vai sair daí pra gente não ter atrito, nada. Eu falei, fica tranquilo. Voltei pra loja, nem esperei. Liguei pra supervisão. Tchau, Ligou, obrigado. eu preciso falar com você hoje urgente. Não, mas o que que é? Cara, eu tô na regional tal, nem lembro qual. Cara, eu preciso falar com você urgente, tem que ser hoje. É um BO enorme, eu preciso resolver. Não, senão o cara não Puta vem. B.O., né? Senão o cara não vem. Sim, sim. Aí o cara, não, beleza, até o final da tarde eu tô aí. Não, meu, você não tá entendendo, cara. É BO, vem. É urgente. Quando esse cara chegou, eu fui e falei pra ele, ó, seguinte, eu queria, da forma que eu entrei, eu quero sair. Então, tô deixando a chave da loja, tá aqui. Eu tô buscando novos ares, eu preciso sair hoje da empresa. Mas como assim? Cara, não é assim. Eu falei, não, é assim, cara. Eu Não não quero quero nada. mais. Sim. Meu, aqui pra mim, mas por quê, cara? Você vem desempenhando um trabalho muito bom, cara. A gente tá muito feliz com você. Cara, você não tá entendendo. E eu sou muito determinado, assim. Falei, cara, de boa, agradeço muito tudo que foi me proporcionou a empresa, mas, cara, não dá. Não quero deixar na mão, mas se eu não deixar nesse momento, eu vou perder a oportunidade que eu O tô cavalinho vai buscando. correr, eu não O vou conseguir. cavalinho vai correr. É isso aí. E aí, meu, o cara de cara, ele foi e falou, Paulo, não, eu entendo você, tá? Eu já passei por isso na minha vida. Eu vou só ter que passar isso pra minha diretoria, mas não tem negociação pra você ficar? Eu falei, não, cara, não tem. Porque eu também tenho uma outra coisa que eu não comentei. Eu também, de novo, pensando em valores, falando de valores. Cara, o que eu combinar com você, tá certo, Fio tá do combinado. bigode, né? Eu posso ir lá, meu, me ferrar. Sim. Mas vai cumprir Cara, eu vou com, cumprir. né? Aham, Como ela sim. foi lá, me deu a oportunidade, cara, eu não vou mais voltar atrás. Eu sou Independente de muito. qualquer coisa. Eu tô, meu, vamos lá, vou cumprir o combinado. Sempre. E aí, ele foi lá, entendeu, né, a situação, falou, beleza, cara. Então amanhã você pode estar desligado, ok. Fui pra lá, calçado. Cara, o que que eu fiz? Na primeira semana, todo mundo, que é praxe, o vendedor, fica lá uma semaninha no estoque, vai conhecer e tal. Cara, eu já colei em quem? Nos estoquistas, os caras que mais conhecem estoque. Lógico. Comecei a sondar os caras, viu? Como é que vocês arrumam aqui estoque? Como é que vocês organizam? Mas por quê, Então, cara? mas, Paulo, essa sacada você teve por si só. Ninguém te ensinou, Não, tipo, É, nada. porque, nada. tipo, você não teve influência, você nunca tinha trabalhado, não teve né, nenhum num lugar mentor, nenhum. tipo- Aí você fala, mano, já vou colar no estoquista. Porque Baita eu fui sacada. estoquista num outro segmento. Sim. E lá, cara, pô, como eu te falei, eu cuidava de um estoque de 2.000 metros quadrados. Cara, diversos tipos de mercadoria, desde toalha de banho, mesa Sim, e rosto, até. até, meu, vamos lá, Sim. eletrodoméstico. Sim. E eu sempre via isso, pô, pra me destacar em venda, eu tenho que saber onde tá o produto, qual o produto que mais gira, como é que o estoquista viu que mais gira, o que diminui estoque. Então, pô, cara, esse cara aqui chegou 10 hoje, amanhã só tem 2, pô, esse cara tá vendendo. Isso é o que vende. Então eu tinha muito essa ideia pela vivência da Pernambucana de estoque. Então eu falei, pô, eu vou lá, não conheço nada de sapato. Cara, todo mundo no varejo, no calçado, o que que geralmente faz o vendedor? O gerente põe o cara de sombra. Ele acompanha um vendedor, Exato. Isso. né? Por quê? Explica aí o que é sombra pra galera que É, não a galera vamos sabe. lá, a sabe. sombra é pegar um vendedor da casa, um vendedor antigo, e você fazer o atendimento junto com esse cara. O cara vai atender, você vai ficar de sombra dele, acompanhando lá o dia a dia, No a forma de, detalhe. a Pra forma de aprender, né? atendimento, A a forma abordagem. de expor, a abordagem, enfim. Cara, eu falei, não, peraí, o que eu conheço de estoque, eu sei que 70% da venda depende do meu conhecimento de estoque, porque lá eu vou ganhar agilidade, certo? Vou conseguir, muitas vezes,
mudar a decisão ou até mesmo incrementar a minha venda, porque eu vou conhecer os produtos que eu tenho disponível. E aí, meu, adequando um pouquinho da sua capacidade de venda, do seu conhecimento, vai fluir. Então, o que eu fiz? Peguei a primeira semana, a gerente falou, você vai ficar de sombra aí? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, deixa os 4, 5 primeiros dias no estoque. Cara, que eu quero conhecer como é que é o estoque. Ela, mas por quê? Eu falei, não, eu preciso conhecer o produto. Ela, tá bom, fica aí. Peguei o líder de estoque que tinha na ocasião, o nome dele até Marcelo, lembro dele até hoje, parceiraço. Fui lá, Marcelo, é o seguinte, cara, eu sei que você conhece muito do estoque. Cara, eu preciso só que você me mostre como você organiza o estoque, como é que você encaixa a mercadoria. Mas, Paulo, você é o quê? Vendedor ou estoquista? Eu falei, não, eu sou vendedor. Mas eu quero saber como é que você faz o trabalho, né? Como é que você guarda? Chega uma mercadoria, como é que você faz? Tá, nessa, o que eu fui entendendo? A organização. Então, por exemplo, aquela puxada, aquele lado do estoque era sandália, na outra tênis. Então, eu comecei a me familiarizar com o ambiente. Comecei a entender, pô, o corredor X é para bota, corredor... Pô, Infantil, é tal, isso aí. por Então, departamento ali. eu fui conhecendo toda a estrutura. No terceiro dia, cara, eu comecei a fazer o quê? O trampo do estoque mesmo. Ir lá encaixar. Aí toda vez chegava um produto, encaixava, olhava o que que era. Na época a gente não tinha como hoje, o Google, nada para você Sim, buscar informação. Buscava o fundo da caixa que tinha informação, uma tag que tem do produto, sim. né? Que nem era ainda na época tão hoje informativa como é hoje. É Hoje que tem evoluiu tudo. pra Muito mais caramba. Você desenvolvido falou, hoje hoje, tem né? quase todos os calçados com tecnologia diferenciada tem Sim. tag, né? Antigamente não, pô. Lá era você saber a cor e para que servia o calçado. Se era cor ou não. Pô, é isso aí. Tinha a máquina de lacear lá no estoque. É isso aí. Era mais De ou passar menos isso. cada arte, passar igual falaram cada- pro Então, pô. É sensacional isso aí. Então, cara, eu tinha que me adequar a isso. Então, o que que eu fiz? Comecei a buscar informação do estoque. E nessa que eu ia encaixando, lembra daquela deixa que eu falei aqui do estoque? Como é que você sabia o que vendia? Sim, Quando eu baixava o acho- estoque. mais. Então, o que que eu fazia? Toda a mercadoria que chegou naqueles 4 dias, entregaram a mercadoria. Entregou 24 pares, um exemplo, de uma marca X. Eu ia lá encaixar a mercadoria, pô, veio 24 pares. Eu ia lá, anotava no papelzinho. No dia seguinte, eu ia lá contar quantos pares tinha vendido. Pra me entender, pô, vender, putz, isso aqui não Já deve ser tava legal, olhando, não. fazia cobertura, giro ali na hora, no Na hora, papelzinho. né? Então eu fui pegando espaço, depois fui pra venda e, sem demagogia, cara, pela vontade, por tudo que a gente foi buscando, em dezembro eu fui o ponta da loja de venda. Caraca. No primeiro No mês. primeiro assim. mês. Cara, da e hora, assim, pô. fazendo um puta trabalho legal. Por quê? De novo, vontade, determinação, Persistência. cara, persistência, buscar as alternativas de novo, de oportunidade. Então eu via muito isso. E aí eu fiquei como vendedor em média lá de 1 ano e meio, ponta da loja. Direto. Então, direto. E a Nadir, E- super feliz com você. Eu tinha ela como uma, vamos dizer, uma pessoa que me adorava, porque eu entregava o resultado. Né? Como pessoa também, eu era muito dedicado, então fazia tudo, de novo, com qualidade. Eu buscava fazer o melhor, mas também eu tinha mais de 15 inimigos. Que imagina só, um cara novo, Sim. nunca vendeu calçado. Cara, os outros vendedores queriam me matar. E aí, em dezembro, por que também eu me destaquei? Cara, enquanto tinha pessoas lá que iam lá, fazia sua hora de almoço, sua hora de janta, café, cara, eu não. Eu entrava 8 horas, abria a loja, só saía no final, 11 horas quando fechava a loja. E direto. Muitas vezes, cara, levava um biscoitinho pra comer, pra já Sim, descer e já não perder o rápido. Vamos cliente. perder tempo, Pra né? ganhar tempo, Pra né? ganhar tempo. E aí, nesse período, né, de 1 ano e meio, né, eu tive alguns convites por destaque de ser gerente, para assumir uma loja. Só que eu tinha muito na minha cabeça, até pela vivência da outra empresa, cara, eu não queria ser mais gerente. Porque eu tinha aquilo na cabeça que provavelmente ia me limitar. Num período ia me limitar. E aí eu falei, eu preciso fazer algo diferente para mim poder. E a Passarela só tinha uma loja nessa época. Não, eu entrei com 3 lojas. Ah, A tá. loja tinha. E a sua era a ponta? Ou não, da Não, rede? ela era uma loja que mais vendia Intermediária. até os últimos momentos que eu fiquei lá, ela era a loja que mais vendia por metro quadrado. Tá. Era uma loja de mais ou menos 240 a 400 metros quadrados, né? Só que ela tinha um volume de venda muito alto, porque ela estava num ponto estratégico. Na praça principal de Sim. Jundiaí, na frente da igreja, onde tinha todos os eventos. Então era o melhor ponto. Sim.
né? E o que faltava era isso mesmo, porque era pegada, ter vendedor com vontade, porque fluxo tinha. Sim. Pegamos uma época boa, né, de venda lá, que hoje tá difícil o varejo É. encontrar essa época de novo aí, É. que era um consumo absurdo, né? Enfim. E aí, nessa eu tive alguns convites, e eu fui e comecei a recusar esses convites. Até que num terceiro convite de gerência, a gerente me chamou e falou, Mas Paulo, então, Paulo, por que você achava que você ia se limitar na gerência? porque, de novo, eu tive uma experiência de uma empresa onde, como eu falei, Na Pernambucanas, tipo, ele via que ia demorar pra subir. lá tipo, tinha metas, né? Por exemplo, sim. além de metas, você tinha a questão de tempo. Lá, por exemplo, uma promoção, você tinha que fazer um período de 2, 3 anos, aí você tinha que passar por um comitê, os caras avaliar, a partir daí com desempenho, que eles achassem que é um desempenho bacana, você era promovido. E eu também, até por uma ignorância, por muito novo Você também, teve, Se cara, limitou me naquilo. limitou, criei colocou um- aquilo como modelo, Sim. Falei, cara, generalizou, Vai né? ser eu vou igual. ficar aqui, vou ser gerente quantos anos para poder desenvolver? Sim. E aí eu falei, eu vou ter que buscar alternativa. E aí eu sempre fui um cara de bom relacionamento com as pessoas, de né, bom contato, bom, né, boa, vamos dizer, eu gostava de me interagir muito bem com as pessoas. Eu fiquei muito amigo dos compradores que iam na loja, né? E aí eu comecei a sondar esses caras. Eu falei, pô, cara, legal, né? Porque comprador, até hoje, né? Quando vai na loja, pro vendedor, acho que o cara tá passeando. Pô, É. falava, caramba, cara, esse cara deve ganhar bem, não faz nada e, né? Então todo mundo tinha essa impressão. Eu não era o contrário. Pra mim era, pô, cara, Era mais um no meio do bando eu falei, de louco cara, lá. É. puta, é um negócio bacana. Vou começar a buscar e comecei a me buscar informação. O que eu poderia fazer para ir para um departamento diferente sem ser a gerência. E aí eu vi que o departamento mais próximo para uma evolução era compras. Por quê? Produto. O ator principal da loja é o quê? Produto. Falei, cara, se eu tiver um conhecimento disso, provavelmente eu crio alguns caminhos. E aí eu virei a chave. Eu comecei a buscar informação dos produtos. Começar a entender o que era um cabedal, a composição de solado, a tecnologia, que era mínima, mas tinha. Eu comecei a buscar isso, da forma que eu tinha em mãos, né? Que era tag, Você usava as ferramentas que o que eu tinha. tinha. Né? Um pouco do Google também, que aí já começou a ter, né, a tá. questão do Bem Google, devagarzinho. bem devagarzinho. E aí você vai buscando informação. E aí nessa eu falei, pô, mas como é que eu vou para compras? Comecei, né, passar a minha vontade. Só que ninguém nem dava ouvido, falou, pô, o que esse cara tem? Sim. Aí eu achei um esquema. Aí trocou a gerente. A gerente trocou e entrou um outro gerente de muitos anos de empresa da Passarela. E aí ele foi lá, era um cara muito focado em resultado. Geraldo, o nome dele. Faleceu já, parceiraço. Ele, cara, era número. O negócio dele era número. E aí, cara, ele começou a me adorar. Eu era o cara que mais proporcionava o número para ele. Era o ponta, cara. Era o líder de vendas da loja dele. Então eu comecei, queira ou não, ter algumas regalias no sentido de ser mais ouvido, né? Do cara te dar mais uma moral, te dar um peso. Sim. Né? O cara fala, pô, cara, esse cara me ajuda, cara. Então, É o que mais Não, vende. você ele era precisa diferente ser- no meio de todo mundo, isso, né? então o cara começou a me olhar diferente. E aí eu explanei, pô, cara, eu queria. Aí ele foi e falou, Paulo, você tá buscando, né, informação? Legal. Cara, pergunta pro comprador. Chega um dia e pergunta o caminho. E aí, um comprador de muito tempo de passarela lá, Flávio, comecei a sondar. Ele ia na loja, perguntava. Depois tinha uma outra compradora que era a Regina, que tinha também mais de 20 anos de empresa. Comecei a sondar. Pô, como é que eu faço? Para ela, meu, você tem que estudar, você tem que conhecer de produto. Então eu falei, o melhor método hoje, além do estudo, é conhecer produto. E comecei a buscar. E aí, como que seria a forma de chegar a isso para a empresa, para os donos dessa minha vontade? Eu comecei a mudar a chave. Em vez de eu só focar na minha venda, eu comecei a fazer o seguinte, comecei a todo sábado, chegava lá, a gente tinha uma reunião de 15 a 20 minutos na abertura de sábado, até para dar um gás, que era o melhor momento de venda, o sábado. O gerente fazia 15, 20 minutos de reunião, eu cheguei nele e falei, Geraldo, você quer me ajudar mesmo? Eu vou te pedir um favor. Eu posso usar todo sábado 5 minutos da sua reunião para trazer uma informação de produto para todo mundo para fazer vender mais? Ele olhou pra minha cara. E isso foi um estralo seu mesmo. Meu, de novo. Sim. Assim, Da cara. hora. Falei, eu tinha que me destacar, eu tinha que Sim, fazer algo sim. diferente. E aí eu falei pra ele, tem condição de eu fazer isso? Ele, mas você sabe o que você... Claro, eu tô buscando informação. Aí ele chegou um dia à tarde e falou,
prepara lá uma informação de produto e fala comigo no final da tarde. No final da tarde eu fui lá e falei, ó, aí peguei um tênis na época, Reebok ainda. Peguei lá, Nossa, vendia pra caramba. Peguei e... Puta marca. Vendia, velho. Aí, o que eu fiz? Cara, comecei a destrinchar. O que era o cabedal, qual que era a função, o solado, o que ele proporcionava. Cara, encheu os olhos dele. Ele falou, legal, todo sábado eu vou te dar essa abertura. E comecei, todo sábado pegava um produto e começava a passar isso para os outros vendedores. Ó, cara, uma forma de ajudar vocês a vender é conhecendo as tecnologias, né? Conhecendo os atributos do produto. Então, cara, vamos começar a aplicar. E comecei. E aí ele, de novo, quando eu falei das regalias, né? Ele começou a falar, pô, cara, o cara tá me ajudando, pô, eu tenho que contribuir com ele. Ele começou a plantar a sementinha nos compradores. Cara, vem um sábado aqui, vem um sábado aqui, vê o cara. Legal. Cara, vê o cara tá fazendo, vem ver a reunião. 5 minutos, não fala nada, que você vai vir, vem. Cara, e numa dessas, aí o comprador começou a olhar, pô, bacana. Um dia ele tinha falado pro dono, que é o Vanuil. Ele falou, cara, tem um cara bom aí pra você, cara. Vem ver o cara. E eu tô lá, no meio de um sábado, no meio de uma reunião falando, ele tava lá, espectador. Mas você sabia que ele era o dono ou não? Não, sabia, já conhecia, tá, mas sim, não sabia que ele estaria naquele sim. dia. E aí, o que foi bacana? Por ele não ter me avisado, cara, foi natural. Tô achando que eu tô fazendo pro colega de trabalho. Ainda bem que ele não te avisou, ainda bem. É, porque senão você porque ficaria pressão, tremendo. Enfim, cara, e aí comecei, cara, naquele dia parece que algo incrível, é o que eu falo, né? Eu tenho que agradecer muito, porque naquele dia algo incrível, porque além do falar do produto, eu fui falar também da venda. Como a venda? Cara, vocês hoje olham um produto único, cara, a gente tem que vender complemento. Então ele falou, pô, legal. Foi foi música completo. pro ouvido dele, né? No outro dia, ele falou, eu quero que você vá lá no escritório. E aí, cara, ele foi me dar uma oportunidade para fazer uma seleção. Ele foi lá e falou, Processo seletivo. é um processo seletivo, perfeito. Ele falou, pô, vou te aplicar um processo seletivo. Eu tô com um projeto novo, tô querendo colocar até confecção aqui, enfim. Cara, talvez, vamos lá, vamos fazer seu processo. E aí eu fiz o processo. Cara, de novo, o que é a contribuição também do pessoal, da galera? Como a maioria dos compradores já tinham visto o meu desempenho, a minha vontade, cara, para eles foi, vamos dizer, o cara tá engajado, o cara tem vontade, cara, e eu já tinha um relacionamento, todo mundo aprovou, falou, pô, esse é o cara, me abraçou, falou. Vem pra dentro. E aí, eu comecei, e aí o primeiro desafio foi ser assistente do calçado infantil. Comecei da Regina, que é também uma compradora que tinha muito tempo, e eles estavam querendo fazer algumas mudanças, mas enfim, o projeto era que eu fosse cuidar de uma confecção futura que eles estavam para implantar. Mas enquanto não tinha, acompanho o infantil. E comecei a acompanhar como assistente do infantil. Perfeito. E em 2 meses, 3 meses, ele falou, pô, é agora. Nós vamos implantar alguma coisa de confecção. Cara, um menino novo, tá pegando, Tá tá com engajando, vontade. tá com vontade. Cara, você vai começar a partir de amanhã olhar uma linha de surf. Surf, cara. Nada a ver, né? Mas enfim, falei, Sim, vamos lá. vambora, E aí, de novo, tudo na minha vida, eu falei, eu tenho que fazer com excelência. Vamos buscar informação. Fui buscar, tal, o que tava usando, a molecada, ia nos parques ver o que o cara tava usando, tal. E comecei a ver as principais marcas. E aí, com o apoio, né, dos outros compradores, a gente foi montando lá um mixzinho, tal, de algumas principais marcas da época. E o negócio foi lá e deu certo. Começou a girar. Legal. Colocou em 2 lojas, começou a pingar. E aí, nesse meio termo, tava decidido, pô, vamos ampliar a linha, o Paulo vai cuidar disso aí, e o negócio foi acontecendo. E comecei a ganhar corpo lá. Nessa, pelas mudanças que a empresa estavam querendo proporcionar, de dar uma renovada e tal, a Regina, que tinha muito tempo, ele achou que tinha que fazer uma mudança. Ela tinha que ir para uma parte mais estratégica, e eles iam contratar um comprador de infantil. E aí eu tô lá no meu cantinho, no surf, tal, do nada, um outro comprador, que era o Rogério Melo, chegou e falou assim, Will, cara, nós temos um comprador já para infantil, por que você vai atrás? Cara, o surf é uma sementinha, cara, não é isso que paga a conta. Cara, dá pro moleque, manda ele tocar. E aí veio o convite de eu começar no calçado. E aí eu comecei.
Fiquei 6 anos Que no comprando. fundo já era o que você queria, né? Eu queria calçado, você já tava. independente, né? E aí eu fiquei 6 anos no calçado infantil, de novo, me aperfeiçoei, fui buscar informação, comportamento infantil, e eu tinha isso na cabeça, eu tenho que ser o melhor. Eu tinha que ser o melhor, não tinha, né, lugar para o segundo lugar, e aí eu fui buscando. E aí com isso, cara, fiquei 12 anos lá, entrei com 3 lojas, passei por infantil, calçado masculino, esportivo, tênis, e fui passando em todas as áreas, e sempre buscando o quê? O melhor resultado, evolução. E aí, com isso, eu consegui fazer nesses 12 anos. Comecei com 3 lojas, consegui ficar lá 12 anos e entregar até a número 54. Abriram 54 Aí você lojas. participou da expansão De da toda a rede, né? expansão. Que legal. Em 2005 também participei do e-commerce, que era um negócio que começou no fundo do quintal da loja de esporte e virou a potência. Sim. Que na Faturamento época foi uma das enorme. pioneiras, né? Foi a pioneira. Foi a pioneira. Foi Calçado. líder, vixe, muito tempo, né? Começou num fundo de uma loja e a gente começou a acompanhar o crescimento. Ela virou uma potência, mais de 2 dígitos de milhões de faturamento. E aí a gente foi se aperfeiçoando. E aí nessa, de novo, 12 anos, num puta momento, legal, a empresa crescendo. Eu tinha passado por todos os departamentos de compra praticamente, só não tinha comprado feminino, que era o mais, vamos dizer, o mais parrudo. Eu cheguei e falei de novo, como eu falei na primeira mudança, cara, eu preciso expandir, eu preciso evoluir, eu preciso, cara, eu acho que aqui chegou o meu momento. E aí eu comecei a pensar, cara, só trabalhei aqui em compras, né? Conheço muito aqui o mercado no meu negócio, né? Dentro dessa estrutura. Cara, eu preciso ver como é que é lá fora. E aí falei, como é que eu vou sair daqui? Gratidão, como é que eu vou Sim. largar isso? Comecei a pegar orientações de quem? Dos representantes, dos amigos que tinham os parceiros, né? De parceria de Sim, compra. sim, E aham. comecei a pedir informação, cara. Como é que é o mercado? Como é que é isso? Tal, tal. E aí, nessa, alguns desses parceiros me falou, Paulo, cara, tem muita empresa bacana. E eu tenho certeza que, pela vontade, por tudo que você faz, pelo respeito, a ética que você tem com os profissionais, cara, você vai ter espaço. Arruma Cara, fácil. vai pra cima. O que que eu fiz? Aí cheguei um dia, em pleno dezembro, fui lá e chamei o dono da empresa. E falei, Vando, é o seguinte, meu ciclo acho que tá no fim. Cara, eu preciso evoluir e eu queria deixar as portas abertas. Então, vê o período que você precisa fazer aí pra gente poder, encerrar Vou aí numa voar, boa. Mas Mudou, nesse né? momento, então, você estava decidido que queria sair da passarela e não tinha nada em vista. Nada em vista. Só pensava que eu Você tinha sabia que você ia sair, eu mas tinha que pra mudar onde? de área. É. E aí eu falei pra ele, deu risada na minha cara. Ah, para, Paulo. Tá louco? Vai sair daqui? Ah, Aí você falou, pergunta pra Nadir. Ela sabe. Pergunta pra Nadir. Pergunta pra ela. Você acha que eu tô brincando? Aí eu cheguei e falei assim, cara, na boa, isso aí, cara. E aí eu comecei a procurar. De que forma? Comecei a passar pros representantes, ó, cara, eu vou ficar provavelmente 2, 3 meses, vou ver o tempo que eles precisam. Mas, meu, se você puder me dar uma força, me indica, ou sei lá, ver onde eu posso deixar um currículo, alguma coisa. Meu, acabação de tudo, não sabia nem como fazer. Porque, de novo, fiquei muito tempo na empresa. E aí, alguns desses amigos, um dele, cara, foi e falou assim pra mim, Paulo, cara, amanhã, se você sair, eu tenho algumas pessoas que querem, profissionais. Pode falar quem é? A empresa Não, esse cara que é falou o, isso pra o você? Tucci, que ele é representante eu acho que ele é até hoje do interior, Pampila e Clean. Ele falou, cara, tem cara aí que precisa, né? Enfim. Mas, o seguinte, você precisa sair, né? Eu não vou levar o seu nome. Sim, cara. mas ele foi meio que seu apoio ali Foi meu pra. apoio. Não, ele foi, na verdade, o cara que fez eu realmente sair. Sim, Eu então, sempre ele foi o falo. seu apoio, tipo, vai, meu. Ele né? falou, não, Pô. cara, ele Sim. foi e falou, cara, você tem. Precisava de um empurrãozinho, Não ele. faltava Ah. isso. E como eu falei, estrutura, tudo é muito importante. Eu, com a minha família, né, minha esposa na época. Então, você já eu tava já casado, tava casado. com filho ou não? Não, Tá. filho ainda não tinha. Eu falei, cara, o momento é agora. E aí, o que você acha? E eu, graças a Deus, eu sempre falo, minha esposa Adriana, cara, eu tenho que agradecer que não é só a parceria, cara. Ela realmente foi muito, vamos dizer, ela foi muito agregadora na decisão, porque ela falou, cara, confio em você, vai lá, faz o melhor. Aí que seu coração manda e vai pra cima. Pô. Incentivo, né? Pô, Tipo,
E ele falou, aí ela foi e falou assim pra mim, cara, e é o momento, você é novo, a gente ainda né, não tem filho, tá, A hora de errar é agora, se cara, precisar, A né? gente já admira ela, porque aguentar o Paulo não é fácil, né? Sem Já é uma dúvida, guerreira, sem né? dúvida, ela já tem ganho prêmio. Mesmo sem conhecer, a gente já... E ainda ter 2 filhos, né? Mas enfim, e aí, cara, nesse meio tempo eu fui de novo, bater o martelo, e aí, como eu falei, qualidade, respeito, ética, valores, eu acho que é muito importante. Eu fui e falei pro Vanoil, vamos fazer o seguinte, cara, qual o tempo que você precisa? Se você não for me passar o que você precisa de tempo, eu vou ter que me desligar. Eu não queria deixar na mão. E aí eu falei pra ele, 3 meses é o que eu consigo ficar. Ele, não, a princípio, não botou muito fé, né? Falou, não, você não vai sair, enfim. Eu falei, cara, eu não sei como é que eu vou fazer. Não queria deixar isso na mão. O que que eu pensei? Cara, eu preciso, pra mim sair confortável, eu preciso deixar alguém pronto pro meu lugar. E aí comecei a buscar alternativa interna do que pessoas podiam cobrir eu naquele momento. E aí tinha um gerente muito bom na loja, na questão tanto de relacionamento, de gestão. Eu falei, pô, esse é um cara que se comecei a trazer ele pro meu lado. Falei, ô, Minho, aqui Chega aí. comigo, o que que você pensa? Cara, da empresa quer crescer? Quero. Cara, você tem vontade de ir pra compra? E comecei a plantar semente no cara. E começava a ir na loja, mostrar uma forma diferente dele enxergar produto. E fui preparando o cara. Quando chegou próximo da data, eu cheguei e fui, dei a intimada, né? Ultimato. Meu, seguinte, cara, tô saindo daqui 15 dias, né? Você botou muita fé. Só como eu falei, eu tenho uma gratidão com você, com a empresa, com as pessoas aqui. Eu tenho um cara que já tá pronto para você colocar no lugar. Claro, ele vai precisar ver a questão da gestão comercial, tal, a parte de negociação, mas é um cara que vai Tocar. tocar. E aí, quando eu falei o nome, ele ficou meio, será? Eu falei, meu, é isso aí. Mas eu não queria perder. Falei, cara, mas eu tô decidido. Não sou mercenário, não é um aumento, não é isso que vai mudar a minha decisão. Cara, eu só precisava sair numa boa, cara. Eu queria sair deixando alguém pronto e não deixar na mão. E aí a gente conseguiu nesses 15 dias encontrar um denominador, né, para ambos para ficar sair numa boa. E aí eu me desliguei. Nessa que eu desliguei, já vinha conversando com algumas empresas, porque depois que realmente tomei a decisão, nada bobo, comecei Você já a abriu a falar. janela e agora eu E vou eu tive olhar. algumas oportunidades, algumas empresas, pô, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer. E nessa, a de Gaspa apareceu. Por que apareceu? Teve uma inauguração aí, para vocês entenderem, eu vou voltar um pouquinho atrás. Uns 2 anos antes da decisão, teve uma inauguração em Sorocaba, no shopping de Sorocaba. E a gente tinha a loja lá da Passarela. Tá na inauguração, o seu Moacir, que é o dono da Digasp, estava lá na inauguração. E aí a gente bateu um papo, ele que meio que bateu um papo, queria entender. Só que na época que ele veio entender como é que estava meu profissional, cara, eu estava muito focado na empresa, nem pensava em sair nunca. Mas teve uma aproximação, uma sim. conversa. E aí, quando aconteceu da minha decisão, que foi 2 anos depois, ele foi um dos primeiros, ele e até o Roberto, o filho, Sim. foi um dos primeiros a falar, pô, cara, tá indisponível no mercado. O Paulo é um cara que eu fiquei sabendo que tem mais uma semana sair. Vem conversar com a gente. E aí eu comecei a bater um papo e aí eu gostei muito do projeto, da ideia, que para mim ia ser uma mudança muito radical. Cuidava de uma rede que só tinha praticamente lojas no interior de São Paulo e para uma que Só na teoricamente das capital. só tinha na maiores, capital, né? uma Sim. das maiores, outro impacto. Mas enfim. E aí deu certo. Mais um O desafio. Né? namoro, casamento deu muito certo. E eu até costumo falar muito assim, né, da minha vida profissional tem algumas coisas que tem algumas combinações, algumas coisas que se encaixam, né? Eu, por exemplo, entrei na Passarela, tinha 3 lojas. Quando eu saí de lá, tinha 54 lojas. Eu entrei na Digasp com 14 lojas. Saí quando tinha 54. Eu falei, isso é o número. Caraca. Então, e Seu assim, Arthur, não chega em 54. e quando eu fui pra Gabriela, a primeira coisa que eu falei, viu? 54 é o número, hein, meu? Seu Vocês Arthur. vão ter que me aguentar até 54. Até 54. Segura aí. Mas enfim, e aí fui pra Digasp, um desafio novo. E aí, de novo, eu falo à vontade, compromisso. E também uma outra coisa que eu não falei aqui no nosso bate-papo eu sempre também valorizo uma coisa, pessoas, né? Eu acho que tudo hoje
tá em torno de pessoas. E eu, graças a Deus, eu tive muita gente boa que só agregou. Claro, tem as pessoas que não Normal. contribuem, Eu mas tenho eu tive esse- muita... porra, faz Deus, parte, né? legal. Paulo? Nem tudo é perfeito. Eu tô olhando aqui, ó, uma pedra de tropeço, Eu velho. falando, puta, É, olha o cara puta, tá de velho, cara. É o Batman e Robin. Batman. Aqui é o Robin. Quem é o Robin? Aqui Tá louco, vamos lá, respeita vamos. a minha história, cara. Vou ficar quieto. não. Segue o baile. É. Foco. Foco. Enfim, aí, meu, muita gente legal. Eu tive muita gente que criticou, como teve muita gente que apoiou. E a minha mudança, cara, eu tava no melhor momento da Passarela, né? Uma empresa bem estruturada, saudável. Cara, teve cara que falou: você é louco, cara, você vai sair daí, você é um braço direito da empresa lá, todo mundo te adora. Cara, você tem vai trocar, de novo, o certo pelo duvidoso. Enfim, e como eu falei, sempre movido a desafios, com vontade, encarei, peito aberto e fui para a Digasp. E aí fizemos um trabalho, eu fui para assumir a gestão do tênis, que era a segunda melhor participação da Digasp. Esportivo já. E aí, quando eu chego lá, eu me deparo com um cara que também, particularmente, é um amigão meu, e é um grande profissional, que é o Rogério Marques. Ele era um supervisor, um gerente de operações da Digasp. E eu encontro ele lá, que tinha trabalhado comigo na Passarela um período. Olha que legal. E aí, ele já conhecia o meu trabalho, tudo que a gente tinha desempenhado. E como eu falei, na Passarela, eu trabalhei em todas as linhas, com exceção do feminino. Onde eu mais me especializei foi no infantil. Então ele já sabia dessa história. O que ele fez? Ele foi lá, eu tinha já definido entrar no tênis, ele chamou o seu Moacir e falou: Moacir, quer uma sugestão? Cara, coloca o Paulo no calçado infantil. Cara, Que da hora, mano. o cara tem, uma vivência, uma expertise. Não é que ele não vá conseguir desempenhar no tênis, ele já trabalhou no tênis lá. Mas ali ele vai chegar voando, né? Só que você vai mudar o patamar do negócio. Me valorizou o passe pra caramba. E aí, o seu Moacir, por ouvir muito ele, me colocou no infantil. E aí, falando de números, que eu acho que a melhor forma de medir é números. Contra números não tem argumento, Tem né? argumento, perfeito. O que eu fiz? Eu fiquei praticamente 2 anos e meio como comprador de infantil da Digasp. Quando eu assumi, tinha uma participação de média de 6%, a participação do infantil no negócio. Quando eu fui trocar de linha, que lá tinha a questão de um job rotation, que é, né, uma mudança na Digasp. Eu tava entregando com 14 de participação. Nossa. Então, mais que dobrou. Markup bom, né? Markup bom. Então, e aí por quê? Pela vivência. Sim. Né? Então, a tacada aí foi do Sim. Rogério, que falou: cara, vai lá, faz o seu melhor, voa, que você conhece. E aí, depois sim, que eu fui pro esportivo. Aí, tivemos bons resultados. E aí, fiquei mais 2 anos e 6 meses, mais ou menos, como um comprador de esportivo, de tênis, enfim. E aí eu tive a oportunidade, pelo desempenho, por todos os resultados, de gerenciar compras da Digasp. Legal. Pô. E aí eu Você virei ficou o quanto gerente de tempo lá, compras. ô? 11 anos. De gerente? De gerente, 4 anos e meio. 4 anos. Né? 4 anos e meio. Então eu gerenciei uma equipe tanto de calçados, inicialmente foi para calçados, que tinha o Roberto Gaspi, que era o diretor, filho do seu Moacir, que cuidava mais da confecção. E aí depois eu comecei a gerenciar as 2 linhas, tanto de calçados como confecção. E foi bem legal, uma experiência muito bacana. E aí, como eu falei, sempre valorizando pessoas, eu falei como eu tenho muita sorte, conheci gente, profissionais extraordinários, uma empresa que, não tem nem o que falar. Na verdade, Hoje é referência também. Referência. E assim, aí mostrou realmente que toda a decisão que eu tive das mudanças de emprego, vamos falar assim, foi sábia. Foram certas. Então eu fiquei muito feliz. E de novo, nada isso ia acontecer se não fosse determinação, a vontade e principalmente pessoas. Sim. Eu acho que isso é... E pegando um gancho aí, ô Paulão, assim, cara, não é questão de puxar saco e nem de advogado de nada, porque a gente não precisa disso. Mas tivemos casos já no passado de... Não, casos no passado ficou feio, né? Tivemos alguns acontecimentos no passado, né? Até o Bruno tá se matando ali, ó. Ele tá achando que é... calma, ele tem São Paulino, mas Bruno, calma. Aqui, ó. Ele encheu os olhos. Ele falou, gente,
Minha marrota é que eu tô passada. Eu acho que ele pensou assim, será? Não, tivemos alguns acontecimentos Ele que... que cagou e ainda quer reverter, né? É vendedor, né, filho? Não, tivemos alguns... Você perdeu a oportunidade. Ele perdeu. Agora Cavalinho passou, você não pegou, né, você cara? não pegou, cara. Não, e ele fala de valores, mas não fica só no falar. Isso é na prática mesmo. A gente teve alguns casos no passado de acontecimentos, tipo, críticos, principalmente na pandemia, no pós-pandemia ali, que a fábrica sofreu pra caramba. Na época eu tava na DRAI, atendia a de Gasp, que acho que quando você assumiu, não foi nem a gerência, foi quando você tava no compras mesmo, que a gente, tipo, se A aproximou gente se mais. aproximou, foi bem nessa transição. Eu tava saindo Do de compras pra pra gerência. gerência de É. compras, né? E assim, o Paulo, velho, tipo, ele bate no peito e, meu, deixa comigo. E, cara, eu dormia tranquilo porque eu sabia que Ah, toca no obrigado. pai. Então, assim, cara, isso é legal porque muita gente fala muito. E é aquilo que a gente fala, é papel aceita tudo. Não, Só que sim. na prática é diferente. E você não, cara, você é aquele cara que, meu, se eu Pedra falei... 90 Não, mesmo, é igual você falou, confia. pode ser que eu vou me dar mal, mas eu falei. E eu vou até o Palavra, fim. né? Exato. Vamos lá, valores. Eu gosto de ressaltar Valores, isso, é né? isso, cara. E você é esse cara que tivemos alguns. Foi até engraçado numa feira. Eu vou lembrar de uma história aqui, vamos ver se Vamos você vai lá. se recordar. Teve uma feira em Gramado, cara. E a Drai tava com aquele problema de produção no pós-pandemia. Sim. E ele chegou e aí ele falou assim pro Rudimar, até então era o dono, e falou assim: dá pra ver o sorriso do cara quando o cara tá rico de longe. Ele falou, eu lembro disso Foi certinho. Tá exatamente você e o isso. Robério. E o Robério, isso Você é mesmo. louco, pai. Até um abraço pro Robério, que Um abração. outro cara Grande que profissional, tá cara. louco. Top. E aí, cara, ele falou, aí o Rudimar veio e tal, ele falou pro Rudimar, ó, eu sei que você tá com problema, assim, 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 só que eu vou te comprar X. Isso em maio. Aí falou um volume alto pra Drai e pra Digasp, Sim. né, que era retomada ali e Isso. tal. E aí, na hora, cara, eu dei aquela olhada pra ele, olhei pro Rudimar e falei, mano, será que o Paulo tá trucando? O que será Tá que louco? é? Tá maluco, né, velho? Xarope. Tomou uma cajibrina e veio falar com nós aqui, né, cara? Só que não, bicho, aí o Rudimar falou, meu, é isso mesmo, é isso mesmo. Tá bom, aí quando vocês saíram, eu cheguei nele e falei, alemão, aguenta o tranco? Ele falou, Lucas, eu não sei se o Paulo tá batendo bem das ideias não, mas se ele falou, nós vamos pra cima. Aí eu fiquei com medo de que eu falei, porra, agora ele assumiu, só Agora pode eu chegar no gostei. Paulo e o Paulo falar, Pipocar. não aguento. Pois não, o Paulo falou, cara, eu falei, Não tá falei, aqui, ó. tá falado. Cara, e foi pau na... Cara, não teve esse E deu negócio, muito não. certo. E explodiu na época, Deu muito lembra? certo. Arrebentou, cara. Então, assim, é um cara que tem visão de falar, meu, eu tô falando, pode pá que toca no pai que o pai desenrola. Deixa comigo que... Não, mas é legal até essa história que você falou, porque na verdade, né, assim, é bem importante, Lucas. Eu te falei aqui valores, né? Compromisso. Cara, eu acho que em tudo na vida, né? Palavra, eu acho que é importante, né? Sem dúvida. Respeito, conceito, cara. Mas eu acredito que tem algumas coisas que faltam, principalmente no nosso mercado. Gratidão, Sim. o comprometimento. Muita gente. É como eu até Puta, brinco, comprometimento talvez é uma Nossa, das coisas que mais falta. Eu até falo, e eu falei aqui na minha história um pouquinho de pessoas, né, cara? E eu acho que para os profissionais, além da visão, da vontade, de tudo isso, eu acho que você também tem que ter com pessoas o desenvolvimento. Acho que quando você desenvolve pessoas, tudo flui melhor. Cara, toda essa minha etapa, a minha trajetória em compras, no varejo, cara, eu tinha esse foco de o quê? Fazer o melhor. Vamos lá, pensar no futebol, ser o campeão, né? E desenvolver pessoas. Por quê? Para que eu pudesse evoluir, eu tenho que ter gente para me substituir. Simplesmente largar lá, deixar na mão, cara, coisa mais fácil. Mas para isso, o cara, o gestor, vamos dizer, o cara que realmente quer uma evolução profissional, ele tem que pensar isso, cara. Se eu não tiver pessoas, suporte, pessoas preparadas, a chance é menor. Você encurta o desenvolvimento. E eu tinha muito isso na cabeça, cara. Pô, eu tenho que desenvolver pessoas. Então, por onde eu passei, o que eu fazia? Pô, pegava um assistente, cara, dá a mão aqui pra mim. Você quer evoluir? Vamos crescer junto. Cara, eu não tinha restrição, não tinha medo, vamos chamar logo assim, de passar todo o meu conhecimento, tudo que eu tinha de legal para essas pessoas. Você não retia nada, né, Não, Paulo? porque assim, cara, o maior medo hoje do ser humano é isso, é o cara levar, desenvolver, porque ele já pensa o seguinte, cara, o cara vai tomar meu lugar. O cara vai me passar uma rasteira. Né? Pô, o dono vai enxergar algo melhor nele do que em mim.
Cara, eu vou dar de bandeja o que eu suei Sim, anos pra sim. aprender? Cara, eu tirei isso da minha cabeça há muitos anos atrás. E quando eu comecei a evoluir como profissional, foi exatamente quando eu comecei a pensar em repassar, desenvolver pessoas. Então, eu tive lá na passarela assistentes que hoje, até hoje, são compradores. Porque a gente foi desenvolvendo e as pessoas hoje são compradores. Na Digasp, a mesma coisa. Você conhece Sim. algumas pessoas que passaram por lá, era minha assistente. A gente nem tinha na época assistentes na Digasp. Eu fui um dos caras que briguei muito. Cara, vamos trazer uma pessoa de loja, fizemos um processo, trouxemos até uma amigona minha, cara, que é a Luana, foi uma das primeiras. A gente Luana. trouxe ela Tá lá. para a questão de ser uma assistente, trazer alguém de loja, era vendedora de loja. E, cara, hoje ela é a compradora de acessórios lá da empresa. Ela foi lá, cara, vamos desenvolver, eu passava tudo, sem restrição. Que da hora. Isso é legal, Top. porque aí era a forma que eu tinha de enxergar de quê? Como é que eu quero evoluir? Não é só buscar conhecimento. Cara, se não tiver alguém ali para cutucar e falar assim, cara, isso aqui, ó, você tem que se mexer, cara, você tem que evoluir. Como é que eu tinha esse respaldo? Ensinando, passando o que eu tinha de legal. E o legal agora, Paulo tá até se encaminhando pro final. O Paulo tá trabalhando num lugar que tem o café mais gostoso e o chocolate mais docinho de Chocolate São Paulo. mais top. Docinho de São Paulo, que é um cara que não tenho o que falar do seu Pelo Arthur, amor de que Deus. vai chegar o momento ainda que a gente tá se preparando para entrevistar o seu Arthur, porque o cara é Não, diferenciado, né? É um showman, né, cara? eu assim, eu vou te falar. Não vou, né, levantar e encher a bola de Sim, ninguém, e não vou dar méritos aqui sim. ou desméritos para as pessoas, mas como eu falei, eu tive muita sorte, né, por onde eu passei de, conhecer pessoas que sempre agregaram comigo. Então você pega, um tinha uma visão extraordinária, outro na questão de cobrança, gestão era excelente. Agora falando hoje, do seu Arthur e da Gabriela, para mim se hoje não é um dos que mais conhece calçados hoje no Brasil, ele É. tá entre eles, tá? O cara tem um conhecimento, principalmente no infantil, extraordinário. Outra coisa que ele tem que, pra mim, cara, é imprescindível, a gente falou de valores, mas, cara, ele, o irmão dele que também, que é o sócio, né, o Sim. diretor, que é o seu Ricardo, cara, a educação, respeito com o colaborador, com as pessoas, o tratamento, Não, cara, isso é impressionante, cara, cara. é demais. Ele vai, Impressionante. cara, o seu Arthur é daquele cara, até eu já ouvi isso muito de representantes. Cara, o cara vai lá no apetite pra arrumar uma briga com ele, para ver. Cara, e o cara sai de lá, desculpa a palavra, gozando, porque o tratamento do cara é tão bom. Eu vou contar uma passagem bem rapidinha, que a gente tá estourando o tempo, mas do Vamos seu lá. Arthur, quando a gente fechou com a Adron, que a gente pegou São Paulo inteiro, aí, cara, eu não atendia a Zona Oeste na época. E aí, cara, eu dividi com o meu irmão alguns clientes e tal, que meu irmão atende até hoje vocês lá. E aí o seu Arthur tinha ficado pro meu irmão. E aí eu tinha ficado com os outros clientes e tal. E aí a gente foi atender junto uns clientes, então, que na época novos pra nós. Começamos a atender e tal. E aí eu consegui o telefone do seu Arthur, através de um outro representante. E aí passou o telefone, eu falei, puta, eu vou ligar direto pro cara, pensei, né? E aí meu irmão falou assim, meu, liga, tipo, não tem nada demais. Só que eu nunca, cara, nem tinha ouvido falar dessa história do cafezinho de chocolate, né? Cara, aí eu liguei, eu tava aí e meu irmão. A gente tinha saído do American Choice, que na época era cliente novo pra gente. Meu irmão falou assim, vamos conhecer esses caras aí, tá bom. Aí eu liguei. Aí eu, com medo, né, cara? Ô, seu Arthur, tudo bem? Aí ele, quem tá falando? Aí eu falei, é o Lucas, eu consegui seu telefone. Aí esse contato que me passou é amigo dele de longa data, falou, pode falar que eu que te passei. Eu falei, cara, quem me passou foi o fulano, tal, não sei o quê. Cara, a resposta dele na hora foi assim, se ele é seu amigo, você é meu amigo. Aí eu falei, pô, seu Arthur, obrigado. Falei que eu queria conhecer o senhor. Ele falou, você tá por onde? Aí eu falei, eu tô na região aqui de Pinheiros e tal. Vem aqui agora. Aí como é que ele falou? Pinga da boa, chocolate, que ele fala essa frase, é pinga da boa, chocolate não sei o que, cafezinho. Cara, aqui você encontra. Aí eu desliguei, cara, e falei pro meu irmão assim, ó, eu não sei o que você vai fazer e qual cliente eu vou trocar, mas esse cara eu vou atender. Aí meu irmão falou, ô louco, bicho. Aí eu falei, não, esse cara eu vou atender. E a gente trocou. Cara, foi tão engraçado porque eu demorei acho que quase um ano pra vender pro seu Arthur. Só que era o 9 mais gostoso que tinha pra tomar. Que você... Eu já ouvi isso várias vezes. Mas cara, que você chegava lá e falava assim, pô, o atendimento dele, cara, aquele bate-papo ali, era tão legal, ele te deixa tão em casa, velho, que você fala, pô, Respeito, preciso nem vender. Respeito. Tá bom. E o legal do seu Arthur, seu Ricardo, assim, eu posso falar, eu tô há 6 meses com eles, né? Um projeto também, quando eu tomei a decisão também de sair da Digasp,
eu abracei um projeto que eles têm, chegaram a 40 anos não à toa, tem um conhecimento, cara, uma gestão muito top, cara, hoje lojas incríveis, e aí eles foram, né, estavam querendo mudar até para os próximos 40 anos, e aí encontraram aqui um profissional que tá com essa vontade de realmente colaborar, entregar o melhor. Então, eu também sou muito grato já, tô 6 meses lá fazendo um papel bem bacana. Mas o mais legal é, cara, o respeito do seu Arthur e do seu Ricardo, não só com o representante, Sim, mas com com todo funcionário. Cara, hoje o cara que tá na Gabriela Calçados, cara, desculpa a expressão, o cara tem tesão de trabalhar lá. Porque, cara, não é só. Tem a cobrança, Normal. tem o acompanhamento, tem a gestão, cara, mas a educação, o respeito, os valores que eles têm com as pessoas, cara. Hoje meu, desculpa, a gente, é até ruim Sim, medir, sim. mas, cara, não encontrei em outras organizações o carinho, o respeito que ele tem com os profissionais dele. Cara, eles têm prazer de ver a pessoa desempenhando um bom papel, de fazer o seu melhor. Cara, é muito legal. Então é até ruim eu falar, porque parece que os demais foram, Sim, né? não Não, se mas trata não disso, não né? se É. trata disso. E isso você vê que é deles mesmo, cara. A parte humana deles, meu, é Top. sensacional. Você é louco, hein, Japa? Que Paulo. história, hein? Infelizmente, Pô, acabou já? Cara, olha lá, 1h13. Falando Não, da minha cara, filha, ô, mas- Rafa, agora que o papai tá ficando famoso, fica querendo. Rafinha, prepara que seu pai vai dar autógrafo agora no farol. Quando vai levar pra escola, buscar da escola, já prepara Já as prepara, fotos, né, pô. cara? infelizmente, uma hora a gente falou lá atrás, né, meu? Uma hora é pouco, né? É pouco, Passa mas que muito legal, rápido. cara. Obrigado, Valeu, cara. valeu. Obrigado Cara, mesmo. quem Puta só tem a história. agradecer aqui sou eu. Obrigado pela oportunidade. De De coração. novo, cara, é um negócio que, apesar de novo, é um sucesso, né? Eu provavelmente, vocês não só conquistaram um entrevistado aqui, mas sim um cara que vai levar, vai divulgar essa iniciativa de Obrigado. vocês, esse projeto. Muito bacana. Como eu falei, aqui é um projeto, não é só um bate-papo, não é Não. só conhecer histórias. Cara, eu acho que aqui você tá levando a essência do nosso negócio. Principalmente no universo calçadista. Aqui tem caras que já estão há muito tempo no mercado, né? Aqui passaram muita gente já que está há muito tempo com histórias incríveis. Cara, isso só agrega. Eu acho que só valoriza o nosso negócio. Obrigado mesmo de coração. Meu, a pela gente que tem que oportunidade. agradecer louco, por é. você ter aceitado vir aqui bater esse papo com a gente, É isso. compartilhar tanta coisa bacana, uma história de superação aí, isso é louco. E inspirar um monte de gente que talvez tá passando pelo que você passou e fala, é possível também. Uma outra coisa é legal legal. que ficou claro aqui e em alguns outros episódios também, a importância de falar, de tacar os 4 ventos, qual que é o seu intuito, qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar, porque às vezes, né, a gente se vê diante de uma situação que a pessoa quer crescer, só que ela tem medo de falar, Vergonha, ela não né? espalha, né, ela quer crescer, ela só acha que a empresa não tá vendo ela, ou em alguns limita, casos, né, Se e limita. foi o que você falou, meu, falar. Outras pessoas veio aqui, acho que até o Zé mesmo falou, mano, fala o que você quer, onde você quer chegar, deixa claro para as pessoas, porque tudo vai começar a dar certo, vai conspirar a favor, o pessoal vai ver a capacidade que você tem, vai te chamar, E vai às te vezes, promover, vai te desenvolver. E às vezes, na cabeça da pessoa pode ser assim, puta, não vou falar porque pode ser uma puta babaquice. Mas quando fala, caraca, que ideia brilhante. E o cara tá com medo. E na verdade, né, assim, o que que eu vejo? Eu acho que, assim, eu aprendi algumas coisas muito legal. Frase, assim, até sei que o tempo já tá no limite. Não, vai. Mas eu sempre falo, pra você ter sucesso na vida, eu sempre falei isso, você precisa só de 2 coisas, em tudo. Entusiasmo e paixão, cara. Por exemplo, você vai lá, começa a namorar, você não vê a hora de ver a menina pra dar, né, um Sim. beijo, tá mais próximo, então você tem entusiasmo, você vibra de ver. Quando você tá apaixonado, você se dedica. Então acho que tudo hoje é isso. Cara, se você tiver entusiasmo, paixão pelo que você faz, cara, você vai ter sucesso. E gratidão. Eu acho que a gente valoriza, o ser humano valoriza muito ruim, as coisas ruins. Valoriza muito pouco o que é legal, o que é bom, o que contribui, o que dissemina, né? Então acho que é isso, cara. Um recadinho que eu tenho que dar é, valoriza o melhor. Valoriza o que vocês têm de melhor, o que você tem de bom. Vai tudo fluir. Top demais. louco. Paulão. Obrigado, Paulo. mais uma Obrigado, vez. irmão. Valeu. Obrigado mesmo. Valeu, Paulo, Deus obrigado. abençoe. Encerra pra gente já. Galera, é isso aí, mais um episódio do Correndo pra Não Morrer Devendo, mais um top, né, novamente, isso é louco, uma história da hora aí pra gente.
Quem não se inscreveu, se inscreve. Quem não curtiu, curte. Quem não compartilhou, compartilha. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!